Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total, desde 2001 no endereço gptotal.com.br e há muito tempo também nas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Você está em mais um programa em nosso canal do YouTube. Estamos no youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. Chegamos ao terceiro quarto da temporada 2025 da Fórmula 1, Grande Prêmio de Singapura. E, claro, para a gente falar todos os detalhes da corrida deste fim de semana, tem aqui a companhia dos meus queridos amigos João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome não será proferido neste e noutros canais do ecossistema GP Total, meu amigo Márcio Madeira da Cunha, região serrana do Rio, Nova Friburgo. Meu nome é Lucas Giavone, transmito da minha querida Sorocaba, interior de São Paulo. Vamos aos detalhes, observações, opiniões e também análises a respeito do Grande Prêmio de Singapura 2025. Vitória de Russell, um pódio composto aí por Max Verstappen em segunda colocação, Lando Norris em terceiro, um campeonato que dá uma pequena funilada entre terceiro, segundo, primeiro, McLaren campeã de construtores e também alguns detalhes a mais do universo papaya que, apesar do título, não estão nada bem. Vamos falar também de Bortoleto, vamos falar de Alonso, Ferrari, que sai decepcionada em mais um fim de semana. Vamos fazer o giro aqui. João, suas considerações iniciais sobre a corrida. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite a quem nos assiste. Ou bom dia, boa tarde para quem está nos vendo. Sim, o final de semana em Singapura foi bem surpreendente pelo lado da vitória de George Russell. Você podia prestar bem atenção que o Russell, depois da corrida, ele que saiu todos os pilotos, os 20 pilotos que acabaram a corrida estavam exaustos, estavam suando em bicas. E o Russell, ao mesmo tempo que sorria pela vitória, meio que coçava a cabeça e dizendo: olha, se eu tivesse uma lista de pistas que eu podia vencer, essa aqui era a última. Porque a Mercedes é conhecida a vida por não andar bem em pistas quentes, ou seja, se houvesse um grande prêmio em Quixadá, a Mercedes talvez nem viesse, mas... O projeto existe. Grande Prêmio de Quixadá, o projeto existe. Mas vamos lá. Mas acho que o Toto nem ia vir para cá. E o Russell não começou o final de semana bem, ele bateu na sexta-feira, mas ele começou na classificação, ele já conseguiu 2 voltas excelentes, que ele garantiu o apoio. Isso mudou um pouquinho no equilíbrio do que era esperado para esse grande prêmio. A gente esperava o Verstappen conseguiria uma terceira vitória consecutiva, que seria, assim, um título pelo pentacampeonato seria excepcional, ou se a McLaren retornasse aos bons tempos e conseguisse mais uma vitória, e a gente não viu nenhuma coisa nem outra. O Russell dominou o final de semana, mas a Mercedes meio que está sem saber o que aconteceu. Até hoje, você vê nas declarações, estão meio que perdidos. Olha, ninguém esperava. A gente anda bem em circuitos mais frescos, aqui estava muito quente e a gente andou super bem, mas essa Fórmula 1 é meio capciosa, mas pela vitória do Russell, o piloto, a gente já falou várias vezes, o piloto muito sólido, ele dominou desde da largada até a bandeirada, não chegou a ser um Grand Chelem, a gente vai falar um pouquinho disso, mas ele venceu pela segunda vez, mas o que a gente vai falar mesmo é das polêmicas papaias. Novamente, a gente teve o universo McLaren, que comemorou seu 10º título de construtores, se isolando como a segunda equipe com mais títulos de construtores. Estava empatado com eles, com a 10ª fica apenas atrás da Ferrari. Mas tivemos o toque entre Piastri e Lando. Piastri reclamou bastante no rádio, mas acho que antes de reclamar no rádio, acho que ele deveria começar a pensar em fazer uma corrida decente. Faz um tempinho que o Piastri não faz uma corrida decente, não faz uma corrida. O Piastri não foi um piloto brilhante, mas foi muito eficiente. Mas já faz um bom tempo que ele não faz uma corrida
digna de um prospecto de campeão mundial. E o Lando Norris foi muito agressivo, a gente abateu bastante no vídeo retrasado que a gente falou sobre o Grande Prêmio em Baku. A gente já bateu bastante, uma carrascana bem pesada, principalmente pelas frases ditas pelo Lando Norris. Ele fez uma largada bem agressiva, ele que se caracteriza por vacilar nas largadas, fez uma ótima largada, mas depois ele voltou ao normal e em nenhum momento o Norris dava a sensação que ia ultrapassar o Max Verstappen. Falta o Eye of Tiger o Lando Norris. Ninguém está dizendo aqui para ele se jogar, de repente bater e perder pontos, mas o Max Verstappen ele não ficou desconfortável em segurar o Lando Norris, que vinha claramente mais rápido, mesmo com a avaria na sua asa dianteira. É impressionante como o Lando Norris ele não mete medo de ninguém. E até nos nossos grupos, a gente estava. Eu coloquei até Entendedores Entenderão, uma música com roupa nova. Homenagem ao Lando Norris. O Lando Norris se aproximando do Max Verstappen. O que o Max Verstappen vai pensar? Dona vez. Porque não vai. Não vai. E ele ficou ali com 60 voltas ali, olhando para a traseira do Max Verstappen. Ok, é um ciclo difícil de ultrapassar, mas vou colocar do lado, faz alguma coisa. A McLaren também não ajudou, escolheu uma estratégia bem questionável pulando, mas é incrível como o Norris era um piloto cuti-cuti. Norris, o inofensivo. Márcio Madeira, boa noite, meu amigão. Chegamos aí a 3/4 da temporada, né? O round 18 de 24. E um campeonato que a gente ainda não conseguiu descobrir qual vai ser o desfecho. E a gente ainda também está por descobrir o que a McLaren vai fazer internamente. Mas além destes assuntos, queria que você falasse também a questão de como a transmissão desse fim de semana, geração internacional das imagens, contribuiu para que a gente, no geral, né, isso num plano geral, classificasse a corrida como maçante, chata, enfim. A transmissão também pisou na bola e isso tem muito a ver com o que hoje parece ser a tendência de tratar muito mais a questão do entretenimento e deixar o esporte a segundo plano. Queria que a sua primeira intervenção aqui no programa de hoje a gente pudesse discutir isso também, porque o assunto entre esporte e entretenimento, infelizmente, vira e mexe está dentro da nossa pauta. Boa noite, amigão. Saudações, Lucas, João, amigos de casa, sempre aquele agradecimento por estar aqui com a gente, o pedido para que nos ajudem com os procedimentos de praxe, todo mundo já sabe, curtir, assinar as notificações, enfim. Pois é, a gente vê muita gente falando, né, que a corrida foi monótona e tudo mais, e claro, de fato não foi uma corrida essencialmente emocionante, mas a gente estava fazendo essa observação aqui antes de começar, de que a transmissão, e a gente muitas vezes critica até a transmissão nacional, por várias escorregadas, erros, alguma opção pelo populismo, às vezes em detrimento de uma informação mais aprofundada e mais aperfeiçoada e tudo mais. Mas nesse caso não foi nem a nacional, foi a transmissão internacional mesmo, que comeu muita mosca realmente, vários momentos de ação interessante, o Alonso, o Sainz, a forma como eles avançaram pelo pelotão, isso foi tudo perdido, né? E muita opção por mostrar a namorada de piloto, mostrar alguma subcelebridade ou celebridade, enfim, nos boxes e mostrando perfumarias, né? E isso já acontece há muito tempo, mas nessa corrida foi especialmente incômodo. Perdeu muita coisa, existem vídeos aí na internet para quem quiser ver, um bocado de ação que foi perdido pela transmissão internacional, que está cada vez mais priorizando o show, o espetáculo. Tá over, sabe? No meu entendimento tá muito over, assim, até os procedimentos de fim de corrida, aquele monte de tela e todo aquele monte de fogos e luzes e cores, e enfim, até se chegar ao pódio, a gente até pensa como é que vai ser no ano que vem, a transmissão voltando para a Globo, a gente provavelmente não vai ter mais pódio, provavelmente, porque virou um procedimento que demora muito para acontecer, né? E entrevistas bastante protocolares, raramente sai alguma coisa realmente
aproveitável e concreta ali, muito media training, né? E essa corrida realmente foi demais, assim, perdeu o que teve de ação na pista foi perdido por essa opção por mostrar sempre os bastidores e a importância do evento em termos de frequência e de pessoas que estão lá. A E foi beleza realmente uma coisa. local, né? A gente sabe, a cidade de Singapura é um centro muito bonito, tem sua arquitetura, suas luzes e tudo mais. Mas a gente quer ver pista, né? A gente tá lá para isso, né? Para ver o que tá na pista. A gente não viu, por exemplo, a ultrapassada do Antonelli em cima do Leclerc. E todo mundo elogiou bastante. Quem passou um replay depois de muitas voltas, mas foi uma baita de uma ultrapassagem. O Hamilton em cima do Antonelli também, antes de perder os freios, também não apareceu, enfim. Então teve muita coisa que ficou de fora, foi péssimo, foi terrível. Foi horroroso, mas assim, o que mais assusta e o que mais incomoda é que não parece ter sido só um caso de incompetência, entendeu? É uma balança que está se virando ao longo do tempo e que teve um ápice nessa corrida que é de critérios de noticiabilidade, como você sabe bem, né, Lucas? O que importa ali? E a gente falou isso, em 2000, primeira vez que ficou Abu Dhabi foi 2009, eu acredito que foi 2009. Eu lembro que a gente trabalhava, a gente escrevia lá no Última Volta e eu chamei aquilo de anti-autódromo, né, que na verdade foi feito primeiro a perfumaria, depois encaixaram uma pista ali no meio. E é isso, quer dizer, virou um pretexto. Né? A prova virou quase que um pretexto. Comparado aquilo aos circuitos que a gente fazia no quarto de casa para brincar de carrinho. Né? A gente só desviava dos móveis e aquilo virava um circuito para você brincar de carrinho. E a pista de Abu Dhabi é essencialmente isso. Agora, assim, para falar um pouquinho sobre as bolas que o João levantou também, se a gente olhar entre os primeiros colocados ali, eu entendo que o melhor ritmo de prova era do Norris, de novo. Era uma prova que ele deveria ter vencido como venceu no ano passado. Ele mesmo falou na entrevista, se ele conseguisse passar o Max, ele acreditava que conseguia alcançar o Russell. Ele tinha ritmo para isso, apesar do dano ali na asa dianteira. Então, de novo, assim, dá para dizer que ele perdeu essa prova. Ele tinha ritmo para vencer e não venceu. O Russell fez voltas de classificação no Q3 excelentes. Tem que dar a César o que é de César, né? A primeira volta dele foi praticamente assim, você vê que ele estava muito comprometido, ele realmente foi com tudo para a volta, e você vê que a segunda volta dele ele melhorou, se não me engano, 8 milésimos em relação à primeira, quer dizer, isso é uma marca de um piloto que chegou no limite mesmo, não tem mais de onde em inglês eles usam o termo de barbear o ritmo, barbear o tempo, né? Você vai limando aqui, limando ali, como se fosse passando a segunda vez, terceira vez, cada vez barbeando mais curtinho. Ele chegou realmente no limite, né? Então mereceu muito apoio. O Max falou que foi atrapalhado pelo Lando ali, pela questão do ar sujo. E é curioso o Max falar, não é proibido, mas eu vou lembrar disso. Olha que ponto a gente chegou, né, cara, de subserviência, de desrespeito. Lembra muito o Schumacher com o Damon Hill, nos anos ali de 94, 95, que o Schumacher não respeitava o Hill, e já teve gente que quando eu falei isso falou que ele não respeitava ninguém. Talvez fosse verdade, respeitava um outro, provavelmente não demonstrava, mas duvido que ele fosse dividir a curva com o Montoya do mesmo jeito que ele dividia com o Rio, né? Você sabe até onde você pode brincar, com quem você pode brincar. E é impressionante como o Max, assim, ele não respeita mesmo o Lando e dá uma declaração dessa, assim, e no dia seguinte eles vão disputar e realmente o Lando com o melhor ritmo de prova ficou naquela situação ali. Então eu entendo que o Russell ele fez uma grande prova, não tinha o melhor ritmo, mas fez uma grande prova, sobretudo pela classificação e depois por andar no limite do que podia andar sem cometer erro. E eu vou dizer para vocês, assim, talvez o Russell fosse o piloto que mais merecesse ser campeão esse ano. Porque, claro, o Max tem picos mais altos. O Max é o virtuoso da Fórmula 1, né? É quem de quem você pode esperar genialidade. Só que o próprio Arlindo levantou isso, né? O Arlindo Silva, que é nosso amigo, que já é cadeira cativa aqui no GP Total, de que levantou que o Max jogou pelo menos 33 pontos fora ao longo dessa temporada. Claro, não achava que não tinha mais chance, teve alguns momentos de descontrole, alguns, sobretudo na Espanha, e jogou 33 pontos fora que agora estão fazendo muita falta para ele. Ele poderia realmente estar nessa briga pelo pentacampeonato, não fosse por alguns momentos em que ele chutou o balde achando que não teria condição que não estava mais na briga pelo título.
Aliás, todo mundo que frequenta o GP Total ficou sabendo disso um ano antes, que a gente avisou. E McLaren era carro para ser campeão em 2025, a gente falou isso. Exatamente. Márcio Madeira falou isso. Ele costuma errar muito, mas essa aí ele falou. Vocês souberam antes aqui. Agora, de fato, assim, eu diria para você, pensando no que tem em mãos, em termos de talento, em termos de carro e tudo mais, para mim o Russell está fazendo uma temporada de campeão do mundo. Está fazendo uma temporada digna de campeão do mundo. Ele está extraindo tudo que ele consegue das circunstâncias, do equipamento, está sempre operando ali no que pode. Você vê como ele está fazendo o Antonelli parecer um piloto menor mesmo, porque ele está sempre entregando. Ele não é virtuoso, não é brilhante, mas ele entrega sempre. E está fazendo uma campanha no entendimento. Porque você vê, o Piastri, a gente sempre falou, né? O Lando não tem condição, pelos motivos que a gente já esmiuçou muitas vezes, mas o Oscar é frio, o Oscar ele tem mais potencial para ser 2, 3 vezes campeão no futuro e de repente limpar a barra desse primeiro título que está vindo prematuramente por falta de concorrência. Mas o fato é que o Piastri também, cara, tá levando em banho-maria já há um bom tempo. Ele tá nessa de vou garantir o título e vou fazer o que for necessário. Não tá brilhando. Essa corrida ele ficou naquela de ficar chateado. Tudo bem, foi abarroado, foi. Só que foi abarroado numa circunstância também que o Norris também teve um toque ali com o Max e não foi uma coisa de jogar em cima. O Norris nunca faria isso. Chegar a jogar um carro em cima da pessoa dessa forma assim. Norris não faria. Não faria pelos bons motivos e pelos maus motivos também. Ele não faria isso mesmo, porque não. Não faz. Pois é, então assim. Basicamente por motivo inofensivo. Não houve ali maldade. Ele tentou, cara. Assim, até é raro ele começar uma corrida como ele começou essa, de tentar ir para cima e começou. A primeira volta dele foi boa e tal. Então, o Piastri ficou ali naquela, tá tudo bem assim, vai ser assim, ficou antes de ameaçar, e depois desliga o rádio quando vão dar os parabéns a ele, agradecimento pelo título de construtores e tudo mais. Ele não tá entregando também. O Piastri também não tá. Então a gente tá numa de não ter ninguém, como a gente falou, já usei essa metáfora do GP de Mônaco de 82, ninguém se apresenta para receber a bandeirada, não tem ninguém merecendo ser campeão do mundo. Não tem. Eu tô ficando incomodado com o destino dessa. Claro, o Max seria muito mais merecedor do que os dois da McLaren, mas no meu entendimento, o piloto que está fazendo a melhor campanha, e eu até abro para vocês comentarem, no meu entendimento é o George Russell, que está fazendo a melhor campanha ao longo do ano até agora. Eu acho que seria quem mais fez por merecer. A campanha dele, no meu entendimento, é uma campanha digna, poderia estar no hall dos campeões do mundo. Não é os maiores campeões do mundo, não é isso, mas para mim é uma campanha digna de campeão do mundo. Tá fazendo tudo certinho, tirando o que dá para tirar, e sem grandes pontos fracos, sem grandes depressões. Acho que para mim é o piloto que está mais merecendo que mais fez por merecer o título de campeão esse ano. O George Russell. Eu passo a bola para vocês, se vocês quiserem comentar. O que a gente consegue enxergar a respeito do Russell é a questão da solidez e consistência. E essa solidez e consistência, claro, mirando na melhor extração do carro, a melhor performance possível do carro. A gente consegue enxergar na Mercedes um carro que é muito inconsistente em termos de pico de desempenho. A gente viu um fim de semana maravilhoso no Canadá e fim de semana horrorosos em que a equipe esteve longe de disputa até mesmo com pódios. Ela teria que se contentar minimamente em apenas pontuar. A gente está vendo uma diferença bastante grande entre os desempenhos do Russell e do Antonelli, do qual se esperava muito mais, e a gente acompanhou aqui aquela má fase que começou em Imola e perdurou por muito tempo, até que ele agora volta a performar um pouco melhor, mas mesmo assim muito longe do Russell. Se imaginaria, era um cara que, dadas as apostas em cima dele, estaria muito mais perto do companheiro de equipe, que já tem experiência e tudo mais. Mas sim, o Russell tem surpreendido positivamente por causa dessa consistência. A gente usou o termo aqui, eu principalmente usei o termo aqui da eficiência discreta do Oscar Piastri durante o ano, mas a gente está vendo aí uma queda em termos de entrega por parte do australiano. Que eu não sei se com ainda 25% de temporada pela frente, dá para jogar com os resultados debaixo do braço. Vou pontuar aqui, vou continuar pontuando e tá tudo bem. Não tá tudo bem, até porque
Essa foi uma corrida, tudo bem, as distâncias foram pequenas, mas o Max tirou um pouquinho de Lando Norris, que tirou um pouquinho de Oscar Piastri, e isso pode ser maior nos grandes prêmios seguintes. A gente vai ver o quanto a Red Bull está evoluída, quanto a Mercedes vira também um fator de variáveis que estão dentro dessa equação, que vão definir o que vai ser o campeonato mundial. E ao final do ano, né, isso muito provavelmente vai acontecer aqui com o Pauta, a gente vai acabar fazendo os nossos top 10 de temporada, e por enquanto o Russell está merecendo estar à frente, inclusive, dos dois pilotos da McLaren. E acho que o Lucas já sintetizou muito o que eu ia falar. O Russell não é aquele cara genial, aquele cara que vai fazer algo a mais, mas o que é o limite do carro, ele vai entregar o limite do carro. Ele está entregando o limite da Mercedes, né? Com literalmente, todas as suas limitações. Seus altos e baixos. É um carro que varia muito de corrida, de pista a pista, temperatura. É um carro que até o Toto Wolff falou, mas não nesse ano, mas em outra edição, que era um carro meio que primadona. Esse carro é primadona total. Ele funciona meio que do nada ele aparece. Eu estava até lembrando da famosa início de temporada de 79 da Ligier, que a Ligier começou o ano dominando, mas no final percebeu-se que a equipe meio que não sabia porque estava tendo uma performance tão dominante, né, por mais ter trocado de motor, estava com o segundo piloto, mas a Ligier estava meio que sem saber por que tinha performado tão bem naquelas corridas. A mesma coisa está acontecendo com a Mercedes. Do nada, no Canadá é muito forte, depois cai de novo, aí em Singapura, que é uma pista totalmente contra as características, contra os pontos fortes da Mercedes, ela domina, porque o Antonelli, ele como o Márcio falou, ele apesar da performance do Russell, ele até deu uma melhorada, ele largou em quarto, ele largou na frente do Norris nesse domingo, ele chegou em quinto lugar. Ficou para ter ficado muito tempo atrás do Leclerc, mas ele ultrapassou o Leclerc na pista. Isso que é mais um ponto negativo para o Norris. Foi possível fazer uma ultrapassagem ali na pista, na marra. O Antonelli, com seus 18 anos, ultrapassou o Leclerc. Mas a Mercedes é uma equipe com claros altos e baixos, e mais o Russell, dentro do que ele é apresentado, ele sempre tira o máximo do carro. Então, ele é o quarto colocado no campeonato com alguma vantagem. Ele chegou a ficar muito próximo do Verstappen em determinados momentos do ano. Agora nem tanto, porque o Verstappen o Russell, João, ele só não pontuou em Mônaco, porque Mônaco foi aquele grande prêmio de Mônaco. Aquela palhaçada, né? Aquela farsa em que ele passou pela chicane lotado para poder se livrar de tráfego e acabou sendo punido e terminou fora dos pontos, terminou em 11º. Agora, fora isso aí, ele pontuou em todas as corridas, tá? A consistência dele tem sido realmente premiada com desempenhos bons e com performances melhores ainda quando o carro permite, que foi o exemplo justamente das vitórias no Canadá e a de Singapura. Ele que já estava vindo de um segundo lugar no Azerbaijão, que foi também uma performance muito interessante, muito sólida. Realmente a solidez tem marcado a temporada do Russell e a própria pontuação dele muito à frente de Leclerc e Hamilton. A gente sabe, a gente já vai falar de Ferrari, claro, mas você consegue ver ali uma consistência muito interessante, um Russell que está ali muito mais propenso a baixar a cabeça e trabalhar do que ficar reclamando de equipamento, de rádio, ou de nesse fim de semana o carro não está bom, ó vida, né, ó azar, enfim. É muito bom. A gente vai falar muito bem dele no top 10 no fim da temporada. Sim, com certeza, mas uma coisa que eu acho interessante de registrar é que assim, a McLaren emenda o segundo título de construtores consecutivo sendo uma equipe cliente. Uma equipe cliente quando tem uma equipe de fábrica que produz equipamento. Então, é uma situação um tanto rara, a gente viu isso com a Red Bull nos tempos de Renault também, quando era empurrado pela Renault e tinha uma equipe Renault.
A gente viu isso até não viu ganhando o título, mas a gente via, por exemplo, a Lotus, que recebia motor Renault nos anos 80, e tinha uma Renault na pista, e a Lotus andava mais forte. Eu acho que assim, isso diz bem dos dois, diz bem da equipe cliente, do trabalho que fez, e diz bem do fornecedor também, que mostra que está sendo isento e tudo mais. Então, é uma situação que eu acho muito importante para o esporte, isso, que a gente tenha fornecedores, possa até ter equipe de fábrica, mas que o garagista, hoje em dia é difícil chamar de garagista uma equipe com 1.000 funcionários, mas assim, que tem o espírito garagista, que se foca em construir o carro, consiga fazer um carro e receber um motor fornecido por uma concorrente e bater essa concorrente, eu acho que é uma coisa sempre muito interessante de observar, e acho que faz muito bem a categoria isso. A gente tem que ter essa situação de carros, de equipes clientes que possam ser competitivas e possam brigar com a equipe de fábrica. Diz lá, João. E já que ele está falando aqui em detalhes, muito legal também foi que na comemoração do título tinha um brochezinho na camisa da estreia do Gil de Ferran, que nos deixou, e o piloto que deixou, piloto e dirigente que deixou muita saudade, dá muito orgulho ver lá o pin aqui do capacete do Gil de Ferran. Ele é um cara que tem sua importância, e a McLaren faz questão de mostrar a importância do Gil de Ferran para a equipe, para essa ressurreição. Até o Lando Norris falou uma coisa muito interessante, que você olhar a McLaren 3 anos atrás, ela que lutava para ir para o Q2, onde ela está dominando, apesar de que a gestão da equipe, dos pilotos, ela está deixando um pouquinho a desejar. A gente pode começar a falar aqui. O Gil está fazendo falta. E eu tive o contato do Gil durante muitos anos e nunca mandei uma mensagem para ele. Era uma das primeiras pessoas que eu queria entrevistar para o canal aqui. Então, já vamos aproveitar o momento e falar uma coisa aqui para os nossos amigos que acompanham a gente, que não sabem deste fato. A gente começou os nossos pilotos aqui do canal do GP Total em meados de 2023. No último terço de 2023, a gente começou a fazer vários pilotos, definir conteúdos, formato, como que a gente ia fazer, interagir. Eu, até agora, sou um apresentador que eu me considero provisório, porque essa não é a minha função. Eu faço aqui a introdução, encerramento, a cabeça, o encerramento do programa, mas não é a posição que eu fico à vontade, não sou uma pessoa à vontade na frente das câmeras também, faço pela minha profissão, pela minha formação de jornalismo, e dentro dos pilotos que a gente está fazendo, sobretudo eu e o João, amarrando esse projeto, a gente daí sim definimos que a gente ia fazer esses comentários durante os fins de semana, as análises e observações das corridas do calendário. A gente, é claro, falar sobre pautas históricas sempre que surgisse uma oportunidade para isso. E a gente, claro, começou também a pensar em nomes para as entrevistas. E o Gil de Ferran estava nessa lista. A gente já tinha o contato dele, o WhatsApp pessoal do Gil de Ferran, só que ele nos deixou em dezembro de 2023, pouco antes da gente realmente colocar o canal no ar, tanto que o primeiríssimo episódio nosso, a gente ainda fez em formato como se fosse um piloto, em que a gente abordava ali os 35 anos do primeiro título mundial do Senna, temporada 88. A gente já tinha vários nomes, a gente ia começar a chamar nomes, a gente já tinha o WhatsApp do Gil de Ferran, já estava na minha agenda, estava na agenda do Márcio, mas ele, infelizmente, nos deixou, mas não deixou de ser lembrado no título da McLaren, ele que foi também uma dessas peças fundamentais para que a McLaren pudesse ter conquistado mais um título mundial de construtores e muito provavelmente voltando a ter um campeonato mundial de pilotos, o que não acontece já há bastante tempo também. Foi sempre interessante a gente relembrar o Gil. Nosso primeiro, depois do primeiro vídeo, foi falando da carreira do Gil, relembrando, e o Gil está fazendo bastante falta, como acho que o Marcelo falar sobre isso, nessa questão de pilotos. Eu acho que o Gil, com sua experiência, ele teria muito a acrescentar tanto ao Lando como ao Oscar em administrar esse campeonato 2025. O Gil não chegou nem a ser piloto de Fórmula 1,
mas foi bicampeão da Indy, e foram 2 títulos muito duros, com poucas vitórias, e o Gil, e com certeza ele teria muito a acrescentar para que o Oscar Piastri e o Lando Norris fizessem temporadas bem mais, vamos dizer assim, eu ia falar agressivo realmente, mas campeonatos de campeão mundial, que os dois não estão fazendo. O Lando está assim, domingo foi mais um exemplo, né? Eu falei aqui, mas deu o exemplo do Antonelli que atacou o Leclerc e nas últimas voltas ultrapassou. Eu, na primeira fala, eu disse que é incrível como o Lando Norris está atacando ele com o melhor carro, um carro que o campeão mundial passa assim, mais de 50 voltas no cangote do Max Verstappen, o Max Verstappen nem está nem aí. O Max Verstappen já deu um recado, ó, vou lembrar que você fez ontem. Apesar de eu também achei um exagero do Max Verstappen. O Lando Norris não tinha muito o que fazer ali, estava indo para os pits, ele não pode cavar um buraco e enfiar o carro lá, enfiar o carro dentro. Ele tinha que levar o carro em alguma para os pits. Mas mais uma vez o Max ele pisa mais forte no chão, o Lando Norris recua, ele é incrível como o Lando ele não dá pinta de ser um piloto campeão mundial. Ele tem talento, ele está na equipe certa, no momento certo, mas ele não dá aquela pinta. Ele não. Só teve um momento que ele colocou do lado ali na final da reta oposta do Max Verstappen com um carro muito melhor. E esses pontos que ele deixou, ele podia até de repente bater e perder todos os pontos do terceiro lugar, mas é incrível como o Lando ele não passa aquela sensação do piloto campeão mundial. E o Oscar, mais do que ele reclamou bastante do toque na primeira volta. O toque, assim, o Lando foi agressivo naquele momento, mas ele encostou no Piastri, porque ele bateu no Max Verstappen. Aí, no momento, ele teve que dar aquela freada mais forte e acabou tocando no Oscar Piastri, que eu acho que até ele meio que ficou para trás no primeiro time, meio que desconcentrado por toda aquela situação. Talvez o Oscar ele esperasse que na história dos papaya ruge, trocar de posição, ele foi injusto, o pit stop foi ruim, vamos devolver. O Lando bateu em mim, tomei uma posição na porrada, acho que ele deveria trocar de posições. Acho que ele esperou isso, não veio. A gente pode até questionar aqui a justiça da McLaren, já que a McLaren em Monza trocou de posição. Errou o pit stop, por sinal, errou no pit eles stop. que inventaram esse modelo deturpado de justiça, enfim, e acaba causando na cabeça de pilotos interpretações. Exatamente. E o Piastri até encostou nas últimas voltas. O ritmo do Max estava tão ruim no último no último trecho de corrida que o Piastri até encostou nos dois. Chegou 3 segundos atrás do Lando no apenas. Mas o Oscar Piastri precisa urgentemente de uma corrida boa. Vencer. Conseguir uma volta como o Russell fez no último sábado em Singapura, conseguir uma pole, se colocar bem. O posicionamento é muito importante na Fórmula 1 atual. Ele precisa de uma vitória, daquelas acachapões. A gente pensa, opa, esse cara está fazendo uma corrida de campeão mundial. O Oscar está com o regulamento debaixo do braço há muito tempo. E isso quando a gente contextualizar 2025, a gente vai lembrar que é um cara que ficou em banho-maria, ficou só embromando, sem fazer grandes corridas, sendo mais lento que o companheiro de equipe, o companheiro de equipe era muito cuti-cuti, era um inofensivo, e tinha um piloto lá que estava fazendo de tudo, e tinha um carro inferior, mas não deu. O que a situação do Max, a gente pode também falar rapidamente, a situação do Max no campeonato ainda é muito complicada. A McLaren ele pode ficar somente marcando o Max e de vez em quando fica na frente. A situação do Max é muito complicada. Lembra até do próprio Lando no ano passado, quando o Max começou o ano de forma arrasadora e quando precisou, quando não tinha mais carro, mas tinha que descontar ponto, era muito pontos. E o Lando também, novamente, toda vez que o Max pisava mais forte no chão, o Lando recuava. Então a situação do Max é bem complicada. Mas, como um bom tubarão, está farejando sangue papaya na água.
E ele nessa corrida, então, ele teve muito problema, né, nessa corrida, assim, o segundo lugar dele, à frente do, porque a gente tá falando, o Lando não passou, tinha 4 pontos de DRS na pista, mas o problema é que o Max estava com muito problema de equilíbrio no carro, chegou quase que a passar reto em determinado momento, estava travando muito o pneu traseiro, enfim, eles foram tentando buscar um equilíbrio, e ele jogou tudo para tentar vencer, então ele partiu com uma estratégia que não era melhor, de largar com o pneu macio, arriscando tudo para tentar fazer a primeira curva na primeira posição. Como ele largou em segundo, e o mérito de novo do Russell nisso, fez uma volta realmente superior a dele, 2 voltas na verdade, o Max largou do lado par do grid, que era um lado que largou muito pior do que o lado ímpar, muito mais sujo, né? Muito menos grip, e ele tentou compensar isso com o pneu macio. O Russell, além de ter feito as 2 voltas muito boas no Q3, ele largou muito bem também, largando com o pneu médio do lado mais emborrachado e limpo. E aí, a partir daí, o Max ficou numa situação difícil, porque ele tinha um pneu que ia acabar muito rápido, e depois ia ter que fazer um segundo stint extremamente longo com o pneu duro. Então, e além de tudo, ele teve problemas com o carro, seriamente no downshift, né, na redução de marcha, ao longo da prova, ele estava com problemas. Então, é por isso que é frustrante você ver que num dia ruim como esse, cheio de problemas, e o Lando não é que não passou, o Lando não ameaçou, o Lando não... Eu fiquei olhando para aquilo, há pouco tempo escrevi sobre o GP do Japão de 89, né, para a biografia esportiva do Ayrton que eu estou fazendo, e fiquei olhando, o Lando nunca ia tentar passar o Prost naquele dia, nunca, nunca, e não é só ele não, o Piastri também ia ficar em rádio e tudo mais, ninguém ia para cima ali para tentar passar, e a gente viu, também lembrei disso, dessa mesma corrida, quando o Hamilton cortando chicane, e o Ayrton, quer dizer, podia ter sido, você podia até argumentar que ele recebeu ajuda num ponto que não era de risco, hoje em dia certamente seria considerado de risco, porque era 3 carros só da pista, mas ele foi desclassificado por cortar a chicane e não ter cumprido a extensão da pista toda, quer dizer, um argumento infame, em meio a outros que poderiam ter sido utilizados, um argumento totalmente infame, né? E o Hamilton foi cortando realmente direto nessa prova aí, então tudo isso foi me lembrando. Mas Japão 89, imagina, Piastri se ia fazer alguma coisa, o Lando então nem se fala, naquele inferno automotivo que o Prost preparou para o Ayrton ali, se eles iam, aquela 130R que o Ayrton fez na turbulência para carregar, ou faço ou morro, né, para poder jogar tudo na chicane, é o tipo de coisa que eu sinto falta. Eu estou falando do Ayrton, mas é claro que eu poderia estar falando de Valentino Rossi, poderia estar falando de Mark Marques, poderia estar falando de Schumacher, poderia estar falando de Montoya, poderia estar falando aqui de vários outros pilotos dos Zanardi, nos tempos. Do Verstappen. Sim, é verdade, o próprio Verstappen. Eu vou te falar, Alonso, né? Aquela frase, ele vai tentar, que está na ponta da língua, e você vai dizer quando essa situação se forma, esse cenário se forma. Ele vai tentar. Vai passar outra história, mas ele vai tentar. E essa frase nunca está na nossa boca quando tem um Lando Norris ao ataque, e ele tem que passar por alguém. Da mesma forma, o Piastri também não se mostrou atacante ao Norris. Se contentando em lamuriar no rádio e não em tentar, justamente por causa dos problemas e do ritmo inferior do Max, de tentar alguma coisa ali. Claro que a McLaren não ia permitir que ele fizesse um undercut no Norris, e isso é também um problema, porque a McLaren ela tem que pensar organicamente, ela tem que pensar como um todo, então ela não pode fazer com que ocorra esse tipo de situação. A gente entende. Agora, o Piastri também mostrou agressividade para ir para cima, falou assim, ele me deu um chega para lá na largada, tá, eu vou tentar passar ele na marra, então. E se eu der um chega para lá nele, opa, é da corrida. Mas também não tem. Eu achei que o Piastri sentiu, eu acho que o Piastri sentiu a indiferença com a McLaren, aquela sensação de injustiça. Pô, em Monza eles pediram para trocar de posição e aqui vocês não fizeram nada. Então eu acho que ali foi mais mental do que outra coisa. Que também Mas você não acha, João? Você não acha que o Piastri já está mudando muito cedo? Porque todo mundo falava que o Piastri é um cara que fala pouco, que não reclama, que ele já está numa situação agora. Eles estão. Ele já está assim, então. Ele agora se colocou, ele se colocou uma pressão, porque ele está vindo daquela besteira que ele fez no Azerbaijão,
e parece até que ele perdeu um pouco de confiança, sabe? Quando você faz alguma coisa no trânsito que te assusta, você fica mais cuidadoso ali, até você voltar ao normal, pilotar meio, né? Não precisa ficar se policiando o tempo inteiro, você faz os movimentos de maneira condicionada, de maneira natural no trânsito. Me parece que o Piastri está tendo essa fase de uma pequena falta de confiança, justamente porque ele cometeu um erro muito besta no Azerbaijão, Vários e erros, né? agora ele está Vários, tendo vários, que né? se adaptar. Foi vários, né? Foi vários erros bestas que ele errou na Então, uma classificação, sucessão errou a de erro largada. besta que culminou nele enfiado na barreira de pneu, Exatamente. Mas tentando uma curva impossível. e a minha crítica é, pô, ele tem que começar. Eu quero ser campeão Sim, mundial se ele nesse quiser negócio ser aqui. campeão mundial, porque a diferença, vou até pegar aqui a pontuação, 23 porque a pontos. diferença não é grande, não. 336 para ele, 314 pulando o Norris. E o Max Verstappen, 22 que é o cara pontos. que mais tem tirado ponto, tá lá 273, ok, são 63 pontos aqui a menos. Agora, vai bobeando, né? É o Max Verstappen de novo na frente das duas McLarens. Não ganhou a prova, mas descontou mais pontos. Como é que vai ser a situação E o deles Max, em Austin? é, Como é que vai ser a e situação o Max, deles em outras pistas? Né? o Max É, ele sabe, o Max sabe, isso acho que a gente já pode começar a falar disso. Faltando 6 provas, o Max ele entra nessa disputa como o Maverick, né? Como o franco cara que atirador. teoricamente não tem nada a perder. E assim, mentalmente, eu acho que ninguém vai duvidar que nessas 6 últimas, enquanto pelo menos ele tiver chance de ser campeão, chance matemática, qualquer disputa de curva, nenhum piloto da McLaren vai pagar para ver com ele. Nenhum piloto da Não, McLaren vai pagar. não. E ele vai jogar essa carta quantas vezes precisa jogar. Vai jogar. Ele vai ficar mandando recadinho, vou lembrar daqui, eu vou fazer. Vai o tempo todo entrando na cabeça dos caras e mantendo o medo ali no subconsciente, falando assim, não disputa curva comigo não, porque eu não vou tirar. Ele vai usar isso até, enquanto ele estiver respirando, mesmo que seja por aparelho, ele vai usar essa daí e não tenha dúvida de que ele vai bancar. Se precisar os dois mergulharem na curva, não é ele que vai tirar. Então, a tendência é de descontar ponta nessas últimas provas aí. Posso estar enganado, menos se a McLaren quiser ganhar a corrida, vai ter que largar na pole, vai ter que fechar a primeira fila, vai ter que estar na frente nas primeiras curvas e vai ter que abrir vantagem. Do contrário, se for para o dogfight, se for para disputa direta, não vejo McLaren batendo Max Verstappen nessas provas que restam aí. Na E Isso disputa tem muito a ver corpo a também corpo. com a qualificação deles, porque se eles continuarem vacilando, serem hesitantes nos qualifying, fazendo com que o Max, que é um cara super confiante, largue na frente, é o cenário do terror para eles. Sim, o que eu ia falar como o Max está naquela história de franco atirador, se ele está numa disputa com um dos pilotos da McLaren, diga, ó, se a gente bater, eu já não estou lá atrás, mas se tu perder, se tu bater aqui, o outro vai capitalizar toda essa pontuação, pode ser de 25, 18, 15, ele vai botar a ponta em cima de você. Então, o Max A sua análise é perfeita. A sua análise é perfeita, porque se fosse só um dos pilotos da McLaren contra ele teria tudo a perder numa disputa direta. Mas sendo dois, a vantagem é toda dele. Porque quem bater, o outro ganha. Então, ele tá. A sua análise é perfeita, João. A análise é perfeita. Se fosse só um dos pilotos da McLaren brigando com ele, aí ele teria muito mais a perder. Né? Seria e fácil, talvez bate e pronto. Mas E não é talvez o caso. até chegando no momento, desculpa te interromper, mas até chegando no momento onde a Estela chegar assim, pessoal, vai até o GP do Brasil. Quem tiver na frente vai ser se o Max tiver chance, esse vai ser o primeiro piloto. Talvez esteja chegando nesse momento. Que não, se acontecer em Austin, na Cidade do México, o Max tirar muita vantagem ou do Oscar ou do Lando, e os dois já estão com 22 pontos, é menos de uma vitória, e vai ter corrida sprint no Brasil e em Austin, você mais pontos à disposição, talvez esteja chegando a hora dessas papaias russas chegar nesse momento, agora tem um primeiro piloto aqui, vai ser
fulano de tal, fulano do Oscar, vai ser esse daqui e vai focar Vamos nesse. fazer uma análise bem rapidinha aqui. Até porque, desculpa, Lucas, até porque tem um detalhe. Termina, João, termina. Eu vou falar não, dos autódromos que vem pela frente. Não, que veio aqui à mente. Até porque, não devemos esquecer, o Max, ele luta sozinho. Hoje, nesse domingo, mais uma vez, o Tsunoda chegou 10 posições atrás e uma volta do Max, não do George Russell. Ele chegou mais de uma volta do Max. Tem esse detalhe. Desculpa aí, tá, Lucas? Pode continuar. Porque é o seguinte, a gente sabe que o grande problema do chassi da McLaren é a velocidade final, top end. Eles não têm grande velocidade em reta. Isso não é grande problema em Austin, que é a próxima, e que tem, inclusive, sprint. Mas eles precisam encaixar a volta, porque é um circuito que não é tão fácil de você ter ultrapassagens. Porém, você ainda vai ter México, com uma reta enorme, São Paulo, que você tem que subir, né, fazer a subida inteira do Café até, né, da junção ao S do Senna, é plena aceleração, você tem que estar com o carro muito bom, você tem que estar com o carro mais limpo. Las Vegas é cheio de reta grande, ou seja, a gente tem um cenário aqui em que México, Hermano Rodrigues, Interlagos e Las Vegas não são pistas favoráveis para a McLaren. Ou seja, Max vindo de franco atirador e George Russell, se der o encaixe da Mercedes, viram, né, bagunçam toda essa equação aí de disputa pelo título. Então, vamos lá, só falta um quarto da temporada, a temporada está se encaminhando para o fim, mas tem pistas que não são favoráveis à McLaren, e aí que a gente vai ver realmente se o Oscar Piastri tem garrafa para vender, porque é ali que a gente vai ver em uma situação em que você não tem a McLaren como favorável, você não tem uma configuração que seja a ideal para quem está disputando o título, para ver se ele realmente está sentindo a pressão, se ele vai voltar a ter aquela eficiência discreta que a gente se acostumou a ver durante a temporada. O momento é esse, né? Não tanto quanto Austin, em Austin, que é a próxima parada da Fórmula 1, mas Hermanos Rodrigues, Interlagos e Las Vegas não são pistas favoráveis à McLaren por causa dessa deficiência do top end. É um chassi que tem uma pressão aerodinâmica incrível, mas que não proporciona grandes velocidades em reta. Vai ser especialmente interessante essas 3 provas para a gente se encaminhar depois para o Qatar e para a aberração de Abu Dhabi, que fecha o campeonato, infelizmente, mais uma vez. É muito custo do Shakes lá. Mas algum piloto mais para a gente falar antes de falar do Bortoleto? Tem mais algum que vocês queiram falar? Eu quero só um parêntese muito rápido, que é a questão de que eu particularmente gosto do circuito de Singapura. Eu vejo como uma pista que ela é muito exigente, ela tem um número grande de curvas, de vários raios, vários approaches, e a corrida ela demanda dos pilotos. Eles saem do carro extenuados, eles saem suados, eles saem cansados. A gente vê eles justificando os salários. É a mesma coisa, isso a gente estava falando em bastidores aqui antes de começar o programa. É como aquele time do interior que você torce, e quando os caras saem do campo e você vê que eles estão extenuados, suados, eles morreram de correr. Aí o João já atualizando um placar aqui do nosso futebol brasileiro. Enfim, é um circuito que eu gosto por causa disso. A corrida ela teve 1h40. Tá? Lembra um pouco as grandes aventuras da Fórmula 1 em circuitos de rua, em que as provas terminavam no limite de 2 horas. Porque a gente também quer ver o desafio físico nos pilotos. Eles são, claro, super atletas, eles têm alimentação balanceada, o índice de gordura corporal deles é uma coisa de causar inveja a qualquer pessoa. Eles treinam muito o pescoço, a questão da força G e tudo mais, mas eles são essencialmente magros, eles são muito esguios. Você vê ali, não tem muita massa muscular, porque eles não podem ter massa muscular, eles não podem ser pesados. Mas a gente vê muita corrida em que eles saem ali, parece que eles estão saindo do banho, nem está suando, nem nada. Agora,
neste fim de semana aí em Singapura, eles realmente justificaram os altos salários. Eles fizeram uma corrida de 1h40 com um tempo, uma noite úmida na cidade-estado de Singapura, e que num circuito que exige sim, tem uns S's de velocidade, curvas de 90 graus, sucessão, trechos estreitos. É uma pista que, para ser uma pista de rua, ela é muito completa. Então, realmente colocar isso também como análise, porque é disso que os circuitos de rua precisam ser feitos, dessa seletividade, desse desafio, que é um desafio muito diferente de outras pistas de rua, muito diferente do que é Mônaco. Mônaco continua sendo uma corrida encurtada em termos de distância final, não são os aproximadamente 310 quilômetros que virou padrão da Fórmula 1 desde 1958, e que realmente pode não trazer corridas interessantes, mas pelo menos representa um desafio para os pilotos. E nesse fim de semana, por mais que a corrida possa não ter sido muito atraente, e a televisão ajudou para piorar esse cenário, perdeu a progressão do Alonso, perdeu do Carlos Sainz, que veio lá de trás do grid. É bom lembrar que a Williams foi desqualificada no fim de semana por irregularidades da asa. Os pilotos largaram lá atrás, o Carlos Sainz foi lá e na base do Smooth Operator conseguiu terminar dentro da zona de pontos, o que também foi interessante, não foi perdido. Mas o que eu estou falando é o seguinte: por mais que a corrida não tenha sido muito atraente no sentido de movimentação entre os pilotos, pelo menos a gente teve um vencedor diferente, que foi o George Russell. A gente não está falando de mais uma vitória do Max, que seria a terceira consecutiva, ou então da equipe que tanto dominou a temporada, que foi o caso da McLaren. Então, portanto, sim, o circuito oferece desafios, isso é um ponto positivo. Quem foi o vencedor foi o George Russell, o que também é uma coisa interessante. E sim, as diferenças entre o terceiro para o segundo e do segundo para o primeiro afunilou um pouquinho. Então a gente tem um terceiro ponto positivo para a gente tratar também nesse fechamento de terceiro, quarto da temporada. Vamos seguindo com a pauta. Rapidamente, que eu levantei aqui o dedo, eu até levantei o dedo aqui, que eu concordo. O circuito de Singapura tem cara de circuito de rua. Tivemos alguns circuitos de ruas bem esquecíveis, por dizer assim, Valência e etc. E o circuito de Singapura é um circuito que, como você falou, causa desgaste. Os pilotos saem acabados. Né? Os pilotos, você vê, os 3 pilotos lá do pódio, eles saíram e sentaram lá, estavam exaustos, né? E aquela história, que também é uma lição para todos nós, isso não fala apenas em Fórmula 1, que muita gente tem aquela nostalgia, aquela coisa de no passado, tudo no passado era melhor que no presente. Nem tanto assim. Você quer, por exemplo, há circuitos novos que são legais, são bons. Por exemplo, o Austin, eu acho um circuito muito interessante, Austin, por exemplo. Não vou comparar com um grande circuito, não. É um circuito melhor que alguns que tinham no passado. E o circuito Turquia era legal, né? Turquia. Eu gostava da Turquia. É uma pista muito boa. Bom. Então, para os tiocódromos, eu acho que o da Turquia era o melhor. Então, assim, também serve de Santa. Só os circuitos de rua, aquele circuito tipo Dallas, aqueles circuitos. Só aqueles que eram bons, não. O circuito de Singapura é um circuito interessante, teve coisas legais. E outra coisa, Lucas, foi 1h40, não teve safety car, porque quando tem safety car, teve algumas corridas ao longo da história de Singapura que Bem lembrado, João. Porque não teve safety car. Se tivesse safety car, ia para 1h50 fácil. A estratégia do Sainz foi uma estratégia contando com o safety car, inclusive. Muita gente contou, esticou o stint, né? Praticamente todo o grid parou apenas uma vez. A exceção foram o Hamilton e o Hülkenberg porque rodou e estragou os pneus. Muita gente esticou o pneu, o primeiro stint, desculpa, esperando um safety car que não veio. Tanto que teve até um caso meio bizarro, né? Pro Lance Stroll, com pneu macio, deu 40 voltas, um negócio assim meio surreal. Não é aquela história, Stroll, anda devagar, aí ele faz um serviço legal, ele anda devagar e levou o pneu macio até quase o final da corrida. Não, veja, nessa bobeira, né,
da questão do desgaste dos pneus, né? A falta de calibragem aí por parte da fornecedora de pneus, isso acabou, inclusive, ajudando o Max Verstappen a se manter mais à frente das McLaren, porque nessa tática arriscada dele de largar com macios para tentar pular à frente e fazer o controle da corrida, ele poderia ter um desgaste a ponto de não aguentar um ataque mais, enfim, um ataque mais incisivo por parte da McLaren, justamente por causa da degradação, a decaída dos pneus. Vai lá, Márcio. Então, sobre Singapura, o que eu acho interessante é que eu não sou fã do traçado. Mas eu acho que por isso a minha defesa acaba sendo bem isenta, porque o que eu espero de um calendário da Fórmula 1? Eu espero variedade. Eu acho que se tem um ponto que a Indy é superior à Fórmula 1, é a variedade das pistas. Historicamente, a Indy foi sempre superior nesse aspecto. Você ter circuito fechado, pista de rua, pequeno oval, grande oval, a variedade de pistas da Indy, o cardápio da Indy sempre foi mais vasto do que o da Fórmula 1. A Fórmula 1 já teve pistas maravilhosas, né? Você corria no Nürburgring, por 22 km. Você corria no antigo Interlagos, o Zeuterweg antigo era minha pista provavelmente favorita. Só que o que acontece é que a partir do momento que a gente começa a Tilke, muita gente joga pedra no Tilke, já joguei muita pedra no Tilke. O problema, no meu entendimento, é uma pessoa desenhar boa parte do calendário, com os mesmos critérios sempre. Então, se você chegou um ponto na Fórmula 1 que se fazia um carro que andasse bem na Espanha, ele andava bem quase que no calendário inteiro. Em algumas pistas que você conseguisse um acerto, valia Malásia. Você acertava o carro para Malásia, valia para o calendário inteiro, porque era tudo Tilke, tudo parecido, tudo parecia como se fosse uma continuação da mesma pista. Então, isso é muito empobrecedor, né? Singapura, inegavelmente, a gente estava falando sobre Baku e Singapura, vocês falaram que preferiam Singapura, eu falei que eu gosto mais da pista de Baku, mas Singapura tem muita personalidade, tanto tem personalidade que o Max nunca venceu lá, né? É a única pista do calendário que ele não venceu. Então, assim, a parte da resiliência eu acho muito importante que seja um fator, por mais que a preparação física dos pilotos tenha evoluído muito dos tempos de 30, 40 anos atrás, e também o carro seja cada vez sempre mais confortável, você tem assistência de volante, não tem mais embreagem, não tem mais alavanca, tudo que você pode fazer para tornar o carro um pouco mais confortável você vai fazer sempre, mas a resiliência, o aspecto maratona da corrida de Fórmula 1 é muito importante. A gente lembra do Fangio, que sempre fazia disso um ponto muito forte, GP da Argentina de 55, o fato de você não só fisicamente ter uma resistência muito grande, mas mentalmente também. O Nelson, no Canadá, 84, Nelson, ele costuma achar que foi 82. Fica bravo comigo, não, mas foi 84. Então, assim, do piloto fala, pô, tá queimando aqui, mas eu vou continuar. Isso eu acho um fator que a gente deve manter, deve preservar, deve premiar. E Singapura tem esse aspecto de levar realmente o cara à exaustão. Já vimos pilotos errarem por estar desidratado, por entrar em estado de confusão ali dentro. Então eu acho muito necessário. Até a própria incidência de safety car, que seja justificado, né, que não seja uma coisa mandrake, mas seja justificado, você arriscar uma estratégia diferente que pode pagar, e de repente você pode ganhar várias posições. Acho legal tudo isso, essa propensão que te induz a fazer uma estratégia diferente. Então, eu gosto da presença de Singapura no calendário, apesar de não ser fã exatamente do traçado, eu gosto da presença dela porque agrega novidades. A gente lembra em 2023, por exemplo, que a Red Bull estava vencendo tudo, não venceu lá. Então, é uma pista que tem personalidade. E o que eu espero de uma pista é isso: que ela seja honesta, não seja Abu Dhabi, que é uma coisa desonesta, que a pista seja honesta e que ela agregue personalidade, que ela traga algo de novo para o calendário, que ela acrescente coisas. O que a gente tem que fazer é exigir o máximo de valências do piloto. Eu te entrego o campeonato mundial no fim do ano, mas você tem que ser bom em várias valências. É isso que a gente tem que criar um ambiente que premie a variedade de qualidade, não o que a gente andou vendo nos últimos tempos aí, que bastava um ritmo de prova, porque apertava o botãozinho e passava. Não, uma pista que também é difícil de ultrapassar, é muito bem-vinda também. A gente precisa de pistas que seja difícil ultrapassar, apesar do DRS, porque aí, se vai passar, vai ter que passar com a faca entre os dentes, vai ter que fazer uma grande ultrapassagem. A gente até falou das coisas que a televisão perdeu, por exemplo, o Radiar, quando ele estava com problema de motor, né, quando o Sainz chegou para ultrapassar,
ele tentou fazer o joguinho do DRS, de tirar o pé antes para poder ter o DRS logo a seguir e recuperar a posição. Só que ele errou completamente isso, e ele tirou o pé no ponto totalmente errado. Até o Sainz foi pro rádio e falou, ele deixou passar, e a televisão perdeu isso, né? Então, quer dizer, muita coisa foi perdida ali, e eu concordo com vocês no sentido, eu não sou fã do traçado, eu gosto mais, acho que todo mundo concorda que o circuito de Macau é a principal pista de rua do mundo. Eu ainda gosto mais de Baku do que de Singapura, na contramão de vocês, mas sou totalmente favorável à permanência da pista, uma pista que agrega, uma pista que acrescenta, que torna o campeonato mais rico, né? Inclusive, já vou passar a bola para vocês, a gente viu nessa corrida uma coisa que a gente não vem vendo na Fórmula 1 há muito tempo, com esse achatamento do grid, essa aproximação entre os conjuntos, que é o tráfego, né? Nessa prova a gente teve a presença do tráfego de novo, que era uma característica que era muito importante para um piloto. A gente viu várias provas, e eu não quero ficar toda hora falando de Senna, mas assim, lembro, por exemplo, do GP do Japão, do GP de Mônaco de 89, que Prost ficou ali atrás dele o tempo todo. Na hora que chegou o tráfego, ele arrancou e usou o tráfego para abrir Chegou 40, 50 segundos de vantagem. Né? René Arnoux, pra ser O mais específico. O Arnoux ajudou muito. O Arnoux ajudou demais. O Ayrton, nesse sentido, aí, atrapalhou o Prost. Atrapalhou o Prost. Ele não queria ajudar o Senna, queria atrapalhar o Prost. Vamos deixar bem claro Pois é. Mas era um fator, João. Mas era um fator, né? O tráfego era um fator importante. Não, eu estou buscando o tempo de Ayrton Senna, mas isso continuou durante um bom tempo. O tráfego sempre foi um fator de diferenciação dos pilotos. A forma como se lidava com o tráfego, o respeito que se impunha ao retardatário, era um fator importante, né? Às vezes você dava 2, 3 voltas, não estou defendendo isso, mas é que todo mundo fala só da vantagem do achatamento, mas é uma coisa que a gente perde também. O fato de lidar com o tráfego é uma coisa que era interessante e dava uma adrenalina. Você viu numa disputa lá, dois pilotos brigando muito seriamente, chega um tráfego e fala, e agora? Como é que vai? É um bom momento, né? Várias corridas a gente viu no passado. Várias corridas foram decididas. Em 88, que os pilotos corriam muito amarrados pelo consumo de combustível, você estava sempre muito no gargalo, tinha que pilotar muito mais pelo medidor de combustível do que pelo contagiros. Várias provas foram decididas entre o Senna e o Prost na base do retardatário. Várias. Eu poderia falar da França aqui, o próprio GP do Japão, Hungria quase aconteceu. Enfim, teve várias situações ali que foram definidas com a presença de carros mais lentos, né? Tem uma história Seria também. Seria Spa 2000 sem o tráfego. Eu ia falar do Schumacher aqui. Eu vi uma entrevista do Ricardo Rosset que quando ele chegou no grid da Fórmula 1, ele percebeu que o Schumacher estava muito bem, como novato. Ele percebeu que aquilo meio com a estratégia, meio que trazer o Rosset para perto do Schumacher, que no momento que ele fosse colocar uma volta, opa, o Schumacher, ele foi passar meu amigo, então deixa ele passar. O outro cara lá, que seja, esse cara não foi tão meu parceiro. Então, ele dizia que aquilo ali era bem com a estratégia do Schumacher, meio que trazer os retardatários para ele. Ajudem um amigo velho aqui. Ajudem um amigo velho a lembrar aqui de uma coisa. Jerez 97. Qual foi o piloto da Sauber que atrapalhou o Villeneuve? Vocês lembram disso? Alberto Fontana. Verdade. Intencional, totalmente em ordem explícita ali para. A mão da Ferrari, então, o próprio Fontana falou recentemente. Nem tão recentemente ele falou que ali foi uma ordem de equipe da Ferrari, que ele com de Sauber e a Sauber foi com o motor Ferrari. Era uma subsidiária, né? Era uma subsidiária quase da Ferrari. Sim. Como foi agora, na Racing Bulls, né, que chegaram por radiar, você está vendo aí que o Max está vindo atrás de você, né? Não falaram abertamente, mas deram esse rádio para ele. Não atrapalha, não. Né? Pelo amor de Deus. É a mesma coisa. Avançando na pauta, Márcio, você queria falar um próximo tema? Bortoleto. Não, a gente pode falar do Bortoleto e depois acho que a gente tem que falar do Diogo Moreira antes da gente encerrar aqui, porque... Legal, vamos falar um pouquinho do MotoGP também. Temos aí, tivemos o fim de semana de MotoGP. Vamos falar de Bortoleto e vamos para o MotoGP. Bortoleto, assim, acho que não tem tanto o que a gente dizer. No meu entendimento, ele foi atrapalhado por uma bandeira amarela, né, na classificação, que acabou comprometendo tudo para ele, porque acabou largando na 14ª posição. Depois também teve um dano e que forçou a parar antes da hora. Fez uma corrida bastante decente, mas
no finalzinho os pneus acabaram, e aí não foi o melhor final de semana para ele, mas também foi um final de semana que ele ficou abaixo do potencial dele. Ele vinha de 7 corridas que ele vinha superando o Hülkenberg, né? Ele se firmou como piloto mais rápido da equipe e faz um ano, no entendimento, muito honesto, um ano que abre portas para ele permanecer na Fórmula 1 durante muito tempo, justifica a aposta da Audi para o futuro dele. Acho que ele está com o futuro assegurado, é um piloto muito maduro em termos de declaração, sabe muita coisa. Ele entende muito da parte técnica, já falei isso várias vezes, mas dessa vez ele teve esse azar com a bandeira amarela no Q1 ali, que comprometeu uma volta que era uma volta rápida. Ele provavelmente teria ficado de novo à frente do Hülkenberg, e aí comprometeu todo o fim de semana dele, porque larga no bolo, não fez exatamente uma boa largada, teve que parar antes da hora, e aí enfim, saiu para o plano B, C, D na corrida. A corrida vai dando um erro, vai puxando o outro, uma situação vai puxando a outra, e é uma daquelas corridas para você não... Ficou muito abaixo do potencial. Mas ele chegou a ter um desempenho decente, chegou a ouvir o Stroll recebendo o rádio: o Bortolini está na sua frente com um pneu de 40 voltas. Ele, mas o meu pneu macio parece que já tem 100 voltas, né? O Stroll falando. Então, ele estava andando bem até o momento que até o momento que o pneu esgotou mesmo. Mas o Bortolini teria feito uma prova melhor, só que a Sauber já não está naquele potencial de pontuar sempre, como teve em algum momento, né? Mas ele teria feito uma corrida melhor do que fez se não fosse essa circunstância. Vocês acrescentam o que vocês quiserem aí, mas essencialmente para mim foi isso. Acho que nada a acrescentar, sigo com o relator. E a Sauber o meio do pelotão está muito achatado. A gente falou aqui do achatamento do grid da Fórmula 1, então a Sauber está muito de altos e baixos. Tem pista que ela anda bem e outros não anda. Em Singapura não estava andando muito bem, apesar de que o Nico Hülkenberg quase foi para o Q3, ele foi 11º, ficou muito próximo de ir para o Q3. Talvez, de repente, se tivesse o Bortoleto lá, ele poderia ir para o Q3, ficar numa situação bem interessante. Pronto, que o Oli Berman largou em nono, chegou em nono. O piloto da Haas, que é uma equipe que está ali no nível da Sauber. Mas é isso mesmo, o Bortoleto teve uma corrida prejudicada pelaquela bandeira amarela na Q1. Vamos em MotoGP, amigos? Bora. Acho que vamos falar de Moto 2, né? Nem tanto MotoGP, acho que é mais Moto 2. Vou falar rapidamente. Tivemos no fim de semana a etapa da Indonésia. Tá? O Marco Bezzecchi vencendo o sprint, mas depois provocando uma... É aquela coisa, né? Marco Bezzecchi, a Aprilia, tem circuitos em que a Aprilia vai muito bem, o Bezzecchi está fazendo uma ótima temporada. Ele foi lá, o Marco Polo fez uma ótima sprint, e qual que era a tônica da Feature, né? A corrida principal, era um duelo do Bezzecchi contra o Marc Marquez. Só que esse duelo durou só 250 metros. O Bezzecchi bateu no Marquez caiu, os dois caíram. Marc Marquez, já campeão, teve uma lesão, vai ficar fora de 2 etapas próximas da MotoGP. E a grande surpresa do fim de semana acabou sendo a vitória do novato Filminho Aldeguer, tá? Que insistem em falar Aldeguer, não, é Aldeguer, é o sobrenome espanhol. Ele que é da Gresini, ele que é um piloto novato, está tendo seu primeiro ano de MotoGP, tendo uma carreira muito promissora, muito interessante. O pódio foi muito interessante porque ainda teve o Pedro Acosta, que é um cara que também tem muito potencial para ser um futuro campeão, e o Alex Marques fechando o pódio como a melhor temporada do irmão do Marc até então. E a gente teve não só a queda do Marc Marques, como uma pane total e absoluta do Pecco Bagnaia. Ele que veio de vitória no Japão, finalmente estava contente com a moto, que a moto agora estava tudo bem. Ele teve mais uma vez um fim de semana para esquecer, fora dos pontos, tanto na sprint quanto no Grand Prix, e também causa, claro, essa preocupação. Ele fala assim, puxa, cara, parecia que estava recuperado e que, de repente, até lutaria com o Alex Marques para ser o vice-campeão, né? Uma vez que o campeão já está decidido. Tinha essa luta pelo vice-campeonato ainda em aberto, foi até uma coisa que a gente falou quando o Lucas Carioli, do Notícias Motociclísticas, veio aqui, quando a gente falou do Marc Marques campeão, essa grande volta por cima do piloto espanhol, mas
parece que nem o vice-campeonato a gente vai ter aí disputas, porque o Pecco Bagnaia mais uma vez teve uma pane total e absoluta. E na Moto 2 a gente teve Não, aí... só para continuar, Lucas, rapidinho, em termos esportivos... Fale, Márcio. Vamos lá. Não, em termos esportivos, o desempenho do Bagnaia foi o grande ponto do fim de semana. Porque, realmente, é o que você falou, parecia que, opa, resolvemos o problema, vamos ter uma disputa no ano que vem. Uma disputa de corridas ainda esse ano e uma disputa para o ano que vem, ou pelo menos um desempenho mais parelho. Mas o que aconteceu agora é muito forte, porque bota em parafuso. Sim. Porque, assim, de um lado, a confiança do Bagnaia na equipe quebrou. Não foi só a confiança dele na moto, a confiança dele na equipe. Ele está insinuando que alguma coisa foi feita na moto, que alguma coisa está diferente, que alguma coisa foi mexida. Então, assim, a coisa evoluiu para uma desconfiança pessoal dele na equipe. E se não foi mexido, é também alarmante, porque eles estão perdidos, não sabem o que fazer para a moto funcionar, porque quando você tem um sintoma e aparentemente você resolve aquele sintoma e muda o contexto e aquela solução não funciona para mais nada, aí você volta para estaca zero e é pior, porque você já queimou duas soluções possíveis ali e não sabe o que fazer. Então é preocupante, é muito alarmante esse desempenho do Bagnaia nesse GP da Indonésia, porque depois da vitória com a autoridade que ele teve no Japão. Então, realmente, em termos esportivos, é muito significativo isso. E a gente tem que acompanhar, porque ele realmente falou, alguma coisa mexeram na moto, alguma coisa aconteceu. Então, é uma crise que se instaurou ali. Agora a gente tem que ver como vai ser a recuperação do Marcos, que foi uma lesão séria, uma lesão bastante séria. A gente tem que ver como vai ser esse processo. O título já sendo definido, ele não tem pressão para voltar, então ele vai priorizar, com certeza, tá bem para o ano que vem, mas é uma coisa a se acompanhar. Mas ele agora sabe muito bem a importância do tempo para se recuperar e tudo mais. É uma coisa que ele ganhou com o tempo e, claro, o culminar desse novo título coloca uma perspectiva diferente na cabeça dele de que o importante é ele estar bem, ele estar 100% ou próximo do 100% e não ficar pilotando arrebentado, porque na próxima queda a coisa vai ser pior. E aí sim que ele perde campeonato, perde vitória, perde campeonato, perde a chance de passar o Valentino Rossi em números, que a gente sabe que é um objetivo dele também. Então é um cara que dessa vez ele vai pensar bem e vai falar assim, não, melhor eu descansar aqui, perde Felipe Allen é legal pra caramba, mas vou perder mais uma corrida aí e vou voltar bem. Mas se tivesse o título em aberto ainda e apertado... não, aí era outra história. Aí eu acho que ele voltava, nem que fosse a mãozinha do familiar, se tivesse só a mão sobrando, acho que ele voltava só na mão ali para pilotar. Eu nem duvido, inclusive nem duvido que ele nem volte mais 25. É possível. Porque é uma lesão séria, como eu falei, é uma lesão séria. Talvez até possível se preservar para 26. Melhor. Enquanto a Agora, Moto 2. Vamos de Moto 2, gente. Vamos lá. Não, só banhar rapidinho. Inclusive, ele chegou tão arrasado que ele abandonou a sprint, porque estava em último. E ele meio que. Ele nem falou com a imprensa. Foi um negócio bem, bem pesado. Vamos de Moto 2. Vamos lá, Márcio. Moto 2. Pois é, o Diogo Moreira, piloto brasileiro, não sei se o pessoal que está aqui com a gente acompanha a Moto 2, mas o que eu vi nesse fim de semana foi uma vitória de campeão mundial. Foi uma vitória. O Manuel Gonzalez, que lidera o campeonato, tinha uma folga grande de pontuação, 34 pontos que ele tinha de vantagem. Ele veio com a carga máxima para cima do Diogo, atacou bastante, ele era muito rápido no segundo setor, nos primeiro, terceiro e quarto, o Diogo era ligeiramente mais rápido, acabava compensando, né, viravam tempos muito parecidos, mas ele realmente testou o brasileiro e realmente andou muito forte. E o Diogo conseguiu não só andar no mesmo ritmo, mas ele conseguiu poupar o pneu muito mais. Então, assim, quando chegou no final nas últimas 7 voltas, 8 voltas, ele era o único que conseguia manter aquele ritmo. Então, por que eu digo que ele fez uma corrida de campeão mundial, uma corrida de piloto que está pronto para a MotoGP? Ele suportou o ataque, andando num ritmo forte, mas de maneira extremamente sustentável. Ele conseguiu manter o pneu entregando desempenho até o final, a corrida inteira.
E no final abriu muita vantagem, porque aquele ritmo mostrou-se sustentável para ele, mas não sustentável para os outros. Ele aguentou aquela carga, conseguiu manter a vantagem, conseguiu ampliar no final. Então foi uma corrida de um piloto que tá muito bem, está muito confiante, e assim, Moto 3 ele já andou muito bem, e aquilo ali é uma briga de foice. Moto 2 é a mesma coisa, é uma categoria de muitas motos, de um desempenho muito próximo, então é muito fácil você, se você não der 100%, você vai fazer uma corrida lá atrás, vai ficar para trás. Ele está se saindo muito bem e está realmente muito rápido, fazendo pole position, fez 5, se eu não me engano, nessa temporada já. Foi a terceira vitória, mas uma vitória de muita qualidade. Ele realmente andou muito forte, muito bem, muito seguro. Sem a ultrapassagem que ele fez para ganhar a ponta foi muito segura, muito precisa, muito. Ele está muito bem. Ele está realmente muito bem. E um piloto, como eu falei, que fez uma corrida de campeão do mundo, uma corrida que ultrapassou com segurança, não entrou em briga na podre, ultrapassou com muita decisão. Primeira tentativa já ultrapassou e sem dar margem de retorno, e virou um relógio, sem se destabilizar e conseguindo sustentar o equipamento, os pneus até o fim. Isso é muito difícil. É muito difícil um piloto conseguir andar, martelar volta após volta o ritmo e, e administrando o desgaste dos pneus na corrida de moto velocidade. Então, o que eu vi, eu gostei muito, fiquei muito impressionado. Acho que ele tem condições aí, sim. Todo mundo sempre vai comparar Rossi, Marques. Esquece isso. Ele está muito bem, ele está chegando para a MotoGP muito bem preparado, em condições de ter uma carreira lá. E aí, o que vai acontecer lá para frente, cabe a ele. Você lembra um pouco o Bortoleto, um piloto que vem crescendo ao longo da temporada, ele tem ciência do que precisa fazer, é um piloto inteligente, sensível com relação aos pneus. Gostei muito do que vi e vejo um futuro ali sólido para ele. Vejo realmente um futuro sólido na categoria de topo da moto velocidade. Vai, João, vai lá. Eu levantei aqui o dedo porque tudo leva a crer que já está assinado com a Honda, né? A equipe A LCR. LCR Honda, que é a equipe satélite, e talvez essa confiança, né? Ele precisa ser campeão mundial para subir de categoria. Essa confiança fez dele um piloto muito sólido. Ele é um piloto muito sólido. Lembrando que a primeira vitória dele no Mundial de Moto Velocidade, ainda na Moto 3, foi exatamente em Mandalika, que é o circuito de Indonésia, 2 anos atrás. Ele venceu lá na Moto 3 e voltou a vencer. E ele, eu estava acompanhando seus treinos livres, ele não estava tão mais rápido, de repente ele conseguiu a pole, dominou a corrida. E ainda teve a sorte do Manuel Gonzalez, que até meio que desdenhou, ele venceu, eu cheguei em segundo, então ainda tem uma diferença confortável. O nosso querido Manuel Gonzalez acabou desclassificado da corrida, então a diferença que era de 29 foi para 9 pontos, faltando 4 corridas, se não me engano, e o Diogo claramente em verde alta. O Manuel Gonzalez não chega a ser o Oscar Piastri, está ali regularmente parte do braço, mas faz tempo que ele não vence. E o Diogo Moreira já deixou o Aron Canet bem para trás. A Moto 2 desenhava com uma briga novamente espanhola entre o Gonzalo e o Canet. O Diogo se aproximou, ultrapassou o Canet está muito mal no campeonato, largou em 20º e tanto nas últimas corridas. E agora está colado no Manuel Gonzalez. Faltam poucas corridas. É um campeonato, como o Márcio falou, muito duro. Praticamente todo mundo com moto igual. A moto já mais potente, uma 750 cilindradas, é uma moto já considerável potente, que é tanto que os pilotos que chegam na MotoGP e da Moto 2 já chegam bem preparados. E é um bom indicativo. O Diogo é um cara que vai chegar com uma certa moral, na MotoGP, com muita gente de olho. Vai ser bem legal ter um piloto brasileiro. A gente passou tanto tempo na Fórmula 1 sem um piloto brasileiro, tem o Gabriel, e mais ainda sem um piloto brasileiro na MotoGP. A gente vai ver um cara que construiu a carreira, Moto 3, Moto 2. E outra coisa, o Diogo nunca teve uma equipe assim realmente top. Uma Red Bull Agile KTM, por exemplo. Ele é a equipe da KTM. Eles têm uma equipe oficial tanto na Moto 3 como na Moto 2.
Ele não correu nessas equipes oficiais, equipes mais tradicionais, como o Davi Alonso ano passado, que estava na equipe do Aston Martin. Então, está na Italtrans, que foi até campeão mundial recentemente com a Enea Bastianini, acho que 2021 ou 2020, não vou recordar. E o vai chegar com bastante moral, já está disse que só falta só anunciar. Ele será piloto Honda, e a Honda que está no momento de ascensão na MotoGP, isso é bom falar rapidamente, é uma equipe que está crescendo, já ultrapassou a Yamaha com uma mulher moto japonesa, já está se aproximando ali. Você vê o Luca Marini e o Juan Mir que foi até o pódio na corrida passada, na semana passada, em Monteg. E a Honda em clara evolução, ele será companheiro aqui do Johan Zarco, que é um piloto experientíssimo. Então pode haver uma troca ali. Vai ser bem interessante. O Diogo tem tudo para fazer uma carreira bem interessante. Vamos torcer que vai ser, tanto na Fórmula 1 como na MotoGP, temos 2 pilotos brasileiros jovens, talentosos e com bastante potencial para fazer uma carreira bem interessante. A vaga da Honda LCR para ser companheiro do Zarco, ela está em aberta. Por quê? Porque o Somkiat Chantra, que só passeou a temporada inteira, já foi para a Superbike, já está assinado com a Honda da Superbike, ou seja, é uma vaga aberta, e todo esse cenário leva a crer realmente que o Moreira vai ser o piloto a preencher essa vaga, vai ser o promovido à MotoGP. E é claro que, faltando essas 4 corridas, a gente vai, claro, acompanhar com mais afinco, vai acompanhar ainda mais esse desfecho da MotoGP. A categoria principal, claro, já teve o seu desfecho com o Marc Marques, toda a história dele, a volta por cima, e agora, claro, a gente vai acompanhar a Moto2 e ver se o Diogo Moreira, primeiro, se ele vai ser anunciado pela LCR, e aí dentro de um viés de alta, é bom destacar, porque a Honda finalmente está começando a acertar o equipamento, e é claro, o equipamento de fábrica reflete no equipamento da satélite, e é uma satélite que tem uma proximidade muito grande, né? Existe uma conexão bem forte entre o que é a equipe de fábrica e a LCR, e claro, a gente vai ver se ele vai subir, se vai subir com o título. A diferença é só 9 pontos, é bastante interessante. Claro que a gente vai ficar de olho nessa informação também. Fechamos a pauta, amigos? Fechamos a pauta. Acho que eu queria só falar um pouquinho, né, que teve muito pós-corrida, né, que teve a história do Hamilton e Alonso, são rivais históricos, e teve a falta de freio do Hamilton. O Alonso meio que ganhou a posição do Hamilton no grito, falando palavrão no rádio, papapá, e o Hamilton meio que deu uma resposta, né, uma brincadeira nas suas redes sociais, então um bocado de velhinho resmungão, né? Então meio com indireta. Achei essa parte, esse pós-corrida bem interessante. Vocês vão querer falar sobre Grand Slam? Ou Grand Slam? Vou falar brevemente, porque, bom, ou Chelem ou Grand Slam é aquela configuração em que você faz mais do que o hat trick, ou seja, você faz mais do que a pole, a vitória e volta mais rápido. Você faz uma vitória com todas as voltas lideradas. É uma configuração que é realmente uma das mais difíceis de fazer no esporte motor, na Fórmula 1, e o grande recordista dos Grand Slams, eu chamo de Slam, tá? Grand Slam, fica mais fácil da gente poder, né? Vamos puxar para o anglófono aqui. O maior recordista de Grand Slam chama-se Jim Clark, né, em que, claro, ele colocava toda a sua característica de piloto descendente, e aí o Márcio pode falar bastante sobre essa característica, em que, claro que era um cara excessivamente preocupado em marcar a pole position, liderar a maior parte do tempo, então tornou-se também, dado o talento imenso do Jim Clark, uma possibilidade maior dele poder colocar esses Grand Slams no bolso e manter ele, que foi piloto nos anos 60 até hoje, como grande recordista desse tipo de feito do esporte a motor e da Fórmula 1. Vai lá, João. A gente levantou essa pauta rapidinho,
Porque a gente falou aqui um pouquinho da transmissão, e na transmissão foi falado, até no sábado, que o Jim Clark tem 8 Grand Slam, mais o Max e o Hamilton, que tem 6, tem mais mérito por causa da. Porque na época da década de 60 não havia pit stop, não existia pit stop. Isso aí, o pit stop moderno, podemos dizer assim, começou a partir de 1982, então vem sendo padrão, hoje é até obrigatório, podemos dizer assim. O Mônaco foi dois pit stops obrigatórios, foi aquela farsa toda, mas não vamos entrar em detalhes. E então meio que sugeriu que o Max e o Lewis tem mais mérito do que o Jim Clark. Mas eu queria só lembrar que eu até anotei aqui um pouquinho antes daqui da gente começar, que, ok, o Hamilton e o Max têm menos na Slam, tem meia dúzia, só que o Hamilton levou 374 corridas para fazer isso, sem reabastecimento, também falando, tem reabastecimento, não teve reabastecimento nesses 6 Grand Slams do Hamilton. O Max tem 6 em 237 largadas. O Jim Clark conseguiu 8 em 72 largadas. Então, essa questão do mérito, então, que eu uso, tem um pit obrigatório, é mais difícil, tem a prova estratégica, mas você fazer 8 Grand Slams, né? Você larga na pole, ganha a corrida, faz a melhor volta, lidera todas as voltas, e você faz mais de 10% das suas corridas, isso diz muito o que era Jim Clark. Diz muito do que era ele e também diz muito do que era o estilo dele, o que era a tática dele no momento em que ele correu, né? Assim, do que foi dito a respeito do reabastecimento, que claro, não aconteceu, tanto o Lewis quanto o Max não fizeram nenhum grande slam com reabastecimento, o Max nem correu com reabastecimento, se aplica no sentido de que, na verdade, existe um pit stop obrigatório e hoje em dia é um pouco mais difícil você vencer de ponta a ponta. E de resto não afeta. A gente passou um tempo aí distribuindo ponto para a melhor volta, que também afeta um pouco, porque às vezes o piloto que estava com vantagem de fazer um pit stop, ele fazia só para poder ganhar o ponto da melhor volta, então não refletia exatamente que a pessoa estava com o melhor ritmo aquela corrida inteira. Às vezes a melhor volta era uma coisa fake, né? O piloto tá em oitavo, o nono está lá longe, ele faz o pit stop faltando 2 voltas para poder fazer a melhor volta. É uma melhor volta fake, né? Perdeu o sentido da coisa. O que acontecia com o Clark, a gente lembra de corridas que ele venceu, por exemplo, quando ele, se não me engano, foi em Silverstone, agora me falha o ano, em que ele começou a ter que cortar o motor do carro para poder economizar óleo, 65, né? A vantagem que ele tinha acumulado foi decisiva para ele conseguir vencer a prova. Então, muitas vezes as falhas mecânicas aconteciam, com a Ayrton chegou a acontecer isso no Brasil em 91, às vezes a falha mecânica não era uma falha que te impedia de continuar. Foi o que aconteceu com o Hamilton, de certa forma, agora. É uma falha que você consegue levar o carro até o fim. Então, a vantagem que você construía, não tinha safety car, vamos lembrar disso, né? Então, você não tinha aquele negócio de repente, um debris, qualquer coisa na pista, toda aquela vantagem que você tinha construído de se perder. Se você colocasse 40 segundos de frente, aquilo jogava a teu favor, caso você tivesse uma falha mecânica que você tivesse que administrar. Então, o Clark ele tinha um estilo, em alguns aspectos parecido com o do Ayrton, no sentido de ser muito rápido em classificação e gostar de comandar a prova na liderança, mas ele diferenciava do Ayrton no sentido de um ritmo de prova mais forte. E isso não estou falando que ele fosse mais rápido que o Ayrton, mas que o Ayrton tinha era um piloto descendente mais radical, no sentido de querer controlar o ritmo dos outros. A gente falou isso em 85 aqui no nosso Corrida que ele introduziu uma mudança de cultura automobilística, né? Era mal visto um piloto estar à frente, ser mais lento e segurar os outros. Então, o cavalheirismo do automobilismo, e Nelson Piquet chegou a pegar isso. Estou falando que o Ayrton foi realmente um divisor nesse sentido. Antes dele, e ele teve muita reação por parte dos pilotos por causa disso. No entendimento do Ayrton, se ele está na pole, se ele largou na frente, ele tinha todo o direito de controlar o ritmo de quem vinha atrás. Ele tinha todo o direito de andar o mais devagar possível para garantir que o carro não ia quebrar ou tentar minimizar o risco de uma quebra e defender a posição, mesmo sem ser o mais rápido. Isso era uma coisa mal vista anteriormente, muito mal vista. E o Clark
liderava, mas liderava no ritmo de prova, liderava sem ficar se defendendo, ele impunha um ritmo de prova muito forte. Então, por que o Ayrton tem pouco Grand Slam? Ele fazia muita pole, ele venceu bastante corrida, liderou muitas vezes de ponta a ponta, mas não fazia a volta mais rápida. A volta mais rápida não cabia, não fazia parte da estratégia do Senna. O Senna, você pega as 20 melhores voltas mais rápidas, ele fez 19, mas Japão também foi, Japão 89. Então, assim, você pega todas as voltas mais rápidas da carreira do Senna, quase todas, exceto quando ele teve um domínio muito forte sobre os outros, quase todas foram em situação que ele estava no plano B. Quase todas são situações que alguma coisa deu errado, ele não estava controlando o ritmo, ele estava lá atrás e tinha que vir passando, tinha que correr, tinha que recuperar prejuízo, e aí fazia a melhor volta. Então, no caso do Ayrton, não era parte do plano dele. Então, assim, a gente tem que reconhecer o mérito do Clark, a forma dominadora do Clark, né, o quanto ele dominava. O Grand Slam é dominar a corrida por completo, né? E ele foi muito dominador. Isso reflete muito, porque você podia falar, outros pilotos também tinham a mesma característica, o mesmo desejo dele, era a fórmula da época. Tá bom, mas ele conseguiu aplicar, ele conseguiu fazer isso. De repente, outros queriam também andar rápido na classificação, andar rápido na corrida, liderar de ponta a ponta, mas não tiveram condições. Então, reflete a fórmula de vitória do Clark e o talento dele para conseguir aplicar essa fórmula. Não quer dizer que não houve outros períodos em que foi mais difícil, por um motivo ou outro. Quer dizer, como a gente falou aqui, de períodos que foi mais difícil você liderar todas as voltas, porque tem um pit stop obrigatório, períodos que foi mais difícil fazer a melhor volta, porque tinha uma melhor volta fake, ou períodos como o do Ayrton Senna, que você preferia muitas vezes andar um pouco mais lento e não arriscar a melhor volta para poder tentar levar o carro até o fim. Então, questão de... É um ponto complexo que muitas vezes é resumido dessa forma maluca, como a gente viu na transmissão, né, com argumentos que não existem, não se aplicam. É uma questão complexa, que reflete vários momentos históricos, mas eu acho muito justo, eu acho muito bom que um recorde importante permaneça nas mãos de Jim Clark, que é um recorde absoluto. Porque os pilotos antigamente faziam muito menos provas do que atualmente, então eles ficam muitas vezes com um recorde estatístico, recorde proporcional, pontos por largada, vitórias por largada. Então, esse é um recorde absoluto, permanece na mão de Jim Clark e está em ótimas mãos. E com a imagem dele, a sua belíssima Lotus verde, nessa foto aí em 1965, que a gente encerra aqui mais um programa nosso do GP Total. Quem ficou até agora, deixe sua curtida. Quem não assinou as notificações do canal, ainda assine. A gente vai ter novidades, mais uma entrevista internacional que a gente está preparando com muito carinho aqui para vocês. Para quem não assistiu a do Stefano Modena, foi muito bacana. Acesse ali youtube.com/GPTotal, veja as outras nossas entrevistas, foi sempre muito bacana. A gente vai, claro, continuar vendo aí esse último quarto de temporada da Fórmula 1 2025, torcendo também para o Diogo Moreira para a Moto2, e também a gente vai pegar as nossas pautas históricas e sempre, porque a gente é feito disso. Esse é o nosso entusiasmo de trazer um material diferente, que reima contra a maré nos algoritmos, mas que a gente faz questão de trazer como um conteúdo diferenciado, que a gente tem, claro, grande entusiasmo em fazer, porque esse aqui, é claro, é o GP Total. Um grande abraço a todos e até a próxima.